Olá galera, eu sou o Nano E eu sou o Zé. e vocês estão assistindo ao Nanotech News, edição especial I.O. 2016. Então galera, essa semana teve a I.O. 2016, para quem não sabe, a I.O. 2016 é o grande evento do ano da Google, onde eles fazem a maioria dos anúncios, onde sai versão nova do Android todo ano. E esse ano aconteceu agora quarta, quinta e sexta passada. E temos muitas notícias, apesar de que teve algumas decepções, né? Sim, sim. Faltaram coisas na Google I.O., foi decepcionante. Faltaram certas coisas, principalmente coisas que você estava esperando. Exatamente. Mas tem muita coisa para falar, né? Tem muita coisa pra falar. Vamos lá, então. E primeira notícia, primeira coisa que a gente vai falar, a gente fez uma ordem aqui, mas não tem muita ordem mesmo. Vamos falar lá, e Google Home? Pois é, a Google desenvolveu o Google Home. Basicamente, ela tá virando a Skynet. O Google Home é um projeto para concorrer com o Amazon Echo, né? Um pequeno ovo que você coloca no ambiente que você quiser e ele... Basicamente, Google Home é um dispositivo, uma caixinha, uma parada com microfone e um alto-falante. Mais ou menos como o Amazon Echo é. O Amazon Echo é esse mesmo conceito. Sim. Só que ele ouve tudo que você fala o tempo todo. Você pode integrar dispositivos da casa com ele, controlar outras coisas com ele, mas ele tá ali te ouvindo. O Google Assistant, que a gente vai falar mais pra frente, tá ali o tempo todo ouvindo o que você tá falando. Tem um botão atrás dele para você desligar o microfone, mas você não sabe se ele para de ouvir mesmo ou se ele simplesmente para de mostrar que ele está ouvindo, né? Provavelmente ele não deve parar de ouvir em nenhum momento. Mas é aquela coisa, você pode integrar com o Google Cache, provavelmente. Você deve conseguir integrar com o Google Nest também, que é o termostato que a Google comprou, já tem um tempinho e até hoje nada aconteceu de verdade nele. Apesar da Google... É engraçado certas coisas que a Google faz, porque outro dia a Google anunciou que ia desligar os servidores do pessoal que tinha o Nest original, que era o Nest feito antes da Google comprar a empresa Nest. E aí agora eles estão integrando... Pois é, isso é especulação, não tem nada firme disso. Mas provavelmente a Google vai conectar tudo que ela puder da casa. Daqui a pouco ela deve lançar uma tranca para sua porta e até essa tranca deve ser controlada pelo Google Home. A função dele é essa. Você no Google, no vídeo de propaganda, você consegue pedir uma trajetória para o seu trabalho, ele dá o melhor trajeto, envia tudo para o seu celular automaticamente. Você pode pedir para tocar uma música no ambiente, pode pedir para ligar a televisão. Então é basicamente um negócio que controla a sua casa. Skynet. É uma Skynet. É um pouco mais avançado que o da Amazon. O da Amazon faz mais ou menos a mesma coisa, só que o Google ele tem um ecossistema muito maior, então ele pode integrar com muito mais coisa. Além disso, no Keynote, que é a primeira apresentação, já falaram sobre o Android N, né, que é o próximo Android que está chegando. Pro público ainda não tem nome, eles deixaram uma página aberta para sugerir nomes, mas provavelmente já tem um nome e é só uma maneira deles tentarem integrar todo mundo junto com o nome do Android. Tá muito com cara essa história aí deles. Não temos nome para o Android N ainda, votem no nome. Parece uma jogada de marketing. Exatamente. A gente estava até aqui agora mesmo especulando se talvez eles ainda não estejam na negociação com a Nutella para a Nutella pagar para eles usarem o nome Nutella. Para mim, tinha que ser Nutella, mesmo que a Nutella não pagasse, a Google tinha que usar o nome Android Nutella, mas a gente sabe que nas grandes corporações o negócio só funciona com dinheiro, né? Pois é, Nutella não é muito legal. Mas, basicamente, o que o Android N traz? As mesmas coisas de sempre, ele está mais fluido, está funcionando melhor, está mais integrado, gasta menos bateria, né? E tem uns aplicativos de segurança maior, nada de muito inovador. É o de sempre, não teve, mais uma vez, o Marshmallow já foi assim, o N foi assim, parece que não vai ter nenhuma grande mudança de interface. Que o Lollipop ele veio introduzir o Material Design e até então tá tudo usando o Material Design, então não tem nenhuma grande novidade do ponto de vista de interface no Android N, mas tem essas besteirinhas aí de melhoria de bateria, coisas que sempre tem em toda versão nova do Android. Exatamente. Algumas coisas interessantes é que existia a versão Developer, agora foi lançada oficialmente a versão Beta, qualquer pessoa pode instalar a versão Beta no celular. Se você tiver Nexus 6, 9, 5X, 6P, o Nexus Player, eu acho que o Pixel Tablet, o Pixel C, que é o tablet com Android da série Pixel, qualquer um desses dispositivos já tem a versão Beta para vocês testarem.
E eles disseram que é uma beta que você já pode usar no dia a dia, que ela tá estável já, pode usar sem problemas. Pois é, né? Então a gente, quem quiser já pode ir testando, é só baixar a imagem e instalar se você tem algum desses dispositivos. Eu ouvi falar que ia sair a versão beta para algum telefone da Sony. Na verdade, já tem essa notícia de muito cedo que ia sair a versão de teste do Android N para dispositivos fora dos Nexus, mas por enquanto ainda não tem nada relativo a isso. Não sei se era só rumor ou se ainda não tem e vai ter no futuro. E uma das novidades que não está diretamente ligado com nenhum dos outros dois que a gente falou antes, mas tem muito a ver com os dois outros que a gente falou antes, do Google Home e do Android N, é o novo assistente virtual do Google, o Google Assistant, ou só o Google. Exatamente. É uma evolução do Now. É uma evolução do Now, eles implementaram algoritmos de inteligência artificial nele. Exatamente. Agora você consegue conversar com a máquina, né? Você pode perguntar, por exemplo, quem é Michael Jackson e depois perguntar o tamanho do pé do Michael Jackson, sem mencionar o nome. Simplesmente perguntar qual é o tamanho dele, ele vai reconhecer que você já falou do Michael Jackson e vai trazer a resposta automática. Pra mim isso é algo que já faltava, isso me irritava. Faltava muito no Now esse tipo de coisa. Pois é. O Google Assistant parece mais inteligente, ele vai estar no Google Home também, né? E é interessante você ver a evolução daquela barra de Google Search, do Froio, até hoje, que é um negócio hoje... Essa inteligência artificial que você pode conversar com praticamente. Exatamente, ler seus e-mails e coloca na sua agenda as coisas assim. Eu não sei se vai ser de cara do jeito que é, por exemplo, com a Siri. A Siri você pode ter uma conversa com a Siri, pelo que eu já entendi. Eu nunca usei a Siri, mas pelo que eu já vi da Siri, você pode ter uma conversa com a Siri e ela vai saber o que você falou antes. Exatamente. Mas ele já tem essa entrada de contexto. Então você pode perguntar uma coisa, depois perguntar outra coisa relativa à primeira pergunta e ele vai saber que é relativa à primeira pergunta. E ele vai estar no Android N, provavelmente depois vai vir para os outros Androids mais antigos e para o Google Home também vai vir já o Google Assistant. Eu acho que é o primeiro passo, né, que a gente já tinha comandos de voz, agora a gente sai do comando de voz e partiu para uma interação de verdade, né, que nem o que é com a Siri. Então, provavelmente daí vai deslanchar coisas muito interessantes que podem vir com o Google Assistant agora. E se alguém tinha alguma dúvida com relação às intenções do Google, o Google está há mais de ano usando secretamente um processador novo que o próprio Google desenvolveu esse processador e segundo eles é um processador que está 3 gerações à frente de qualquer coisa que existe hoje para a inteligência artificial. Não é um processador que ninguém vai ter no seu desktop em casa, é um processador específico para inteligência artificial, eles estão chamando inclusive de TPU, Tensor Processing Unit, e eles estão usando isso há mais de um ano em segredo. Na Google I.O. desse ano também eles anunciaram o Instant Apps, que é a gente não precisa mais instalar aplicativos que a gente vai usar só de uma vez. E isso é muito aplicado para principalmente compras. Você quer entrar num site e fazer uma compra, você não precisa instalar o app dele no seu Android e ir atrás, porque normalmente os sites não funcionam bem em mobile, né? Vamos dizer, a integração entre web e app. Então você vai ter na web, você vai pesquisar pela loja e algum produto, aí você vai clicar e ele vai abrir como se fosse um aplicativo da loja, só que dentro do navegador. Exatamente, você vai estar usando o aplicativo sem instalar no seu celular e não vai ficar naquele site que não funciona direito nos mobiles, né? Então, é um negócio muito interessante, tem muito potencial isso. Tem bastante potencial. Se colocarem bem legal, vai funcionar muito bem. Se realmente for parecido com os aplicativos, se forem os aplicativos mesmo, vai ficar muito legal o desenvolvimento disso. O que eu vi, que me apareceu, é que eles estão justamente pegando parte do código do aplicativo, eles estão compilando o aplicativo de uma maneira que eles podem fatiar e pegar só um pedacinho do código. Então, você quer abrir a página de produto, o pedaço do código do aplicativo que roda a página de produto é esse, e aí te manda na hora. E como é só um pedacinho do aplicativo, é uma coisa muito mais leve do que você instalar o aplicativo inteiro. E cada vez que você precisa, ele vai lá e puxa o pedaço novo do aplicativo que você está precisando. Exatamente. Isso que o Juliano falou é bem importante. Não é um aplicativo inteiro. Você provavelmente não vai ter todas as funções do aplicativo online. Você vai... Às vezes você vai escolher um produto e vai na parte de pagar, ele abre o aplicativo, ou na parte só de escolher o produto,
vai funcionar de cada um, provavelmente vai aplicar de uma maneira diferente, mas isso de alguma maneira é uma evolução da internet, é uma evolução a internet da web, é uma evolução da web, tá virando um aplicativo online, são coisas diferentes que a gente tem hoje. É uma integração entre aplicativo e web para facilitar a experiência mobile. Outra coisa que ganhou uma versão nova foi o Android Wear, agora a gente tem um Android Wear 2.0. Finalmente ele é o primeiro dispositivo de relógio, principalmente, né, o que funciona sem o celular. Ele é completamente independente. Então, você não precisa. O Android Wear 1.0, o Apple Watch, eles são extremamente dependentes do seu telefone estar ali conectado. Exatamente. O Android Wear 2.0 você pode largar o telefone em casa e continuar usando ele na rua. Sim, ele funciona independentemente. Ele tem um sistema independente, você pode instalar aplicativos diretamente nele, você não precisa do seu celular mais. Porque uma das maiores críticas que a gente tinha com os wearables era justamente a dependência dos smartphones que eles tinham, né? É muito ruim você ter um relógio inteligente que no fundo não é inteligente, ele é simplesmente um display do seu celular, né? Parece que vai desenvolver bem agora. E outro anúncio grande deles também foi agora o Google Auto. Pois é, o Google Auto agora, ele parece que vai ter uns recursos a mais, você vai poder ter aplicativo também no Google Auto, vai ter o Waze, eles vão integrar o Waze no Google Auto. E além disso, tanto o Android Wear como o Auto, você vai poder usar eles no seu celular. Sim, se você desejar, você pode instalar os dois no seu celular. No Google Wear eu não vejo sentido, mas no Google Auto eu acho Faz interessante. muito sentido. Às vezes você tem um carro que não tem nenhum sistema elaborado de entretenimento, você instala o Android Auto e põe lá no suporte. Exatamente. Faz sentido você ter isso. O Google Auto parece que vai ser interessante. Provavelmente só vão sair nos novos carros. E a Google liberou alguma lista de alguns dispositivos que já existem que vão poder ser instalados no Google Auto também. Provavelmente uma lista limitada. Nada demais. Esse negócio do Google Auto funcionar no telefone, isso me lembra, nos primórdios do Android, talvez pré 2.0, não sei, os Android 1. Qualquer coisa, eles tinham uma coisa parecida, eles tinham um modo para carro. Sim. Que a Google matou e agora está trazendo de volta. Eu acho bem interessante, eu acho que isso é uma coisa que realmente precisa. Se souberem trabalhar muito bem isso, pode ser algo muito legal. E outra coisa que o Google falou bastante nessa I.O. foi com relação à realidade virtual. Na verdade, estava todo mundo esperando que o Google lançasse o seu headset standalone de realidade virtual, que não precisasse do telefone. Mas a Google não lançou, mas tiveram outras novidades. A primeira é quem conhece o aplicativo Google Cardboard, não chama mais Cardboard, chama Google Daydream. E junto com o Daydream, eles anunciaram uma série de integrações do Android para a realidade virtual. Na verdade, aparentemente, o Android N já vai vir com recursos de uma interface própria para a realidade virtual no próprio Android, coisa que até então você só tinha com aplicativos de terceiro. Você tinha que entrar num aplicativo de realidade virtual para pôr o telefone no headset e aí você entrar na realidade virtual, e você não poderia mudar de aplicativo de realidade virtual na realidade virtual. Você tinha que sair do aplicativo, tirar do headset para mudar de aplicativo, e parece que o Google agora está trabalhando melhor aí nessa integração do Android para ele funcionar em realidade virtual. Essa a gente já tinha falado. Manda aí, Zé. Os aplicativos do Android agora vão funcionar no Chrome OS. Em tese, ninguém confirma que serão todos, mas provavelmente serão todos, porque a Google já mencionou que provavelmente não é algo que o desenvolvedor vai ter que mudar no app. A Google mesmo vai fazer ele funcionar dentro do Chrome OS. E isso leva a algo muito interessante, que provavelmente vai acontecer em algum momento a fusão do Android e do Chrome OS. Existem indícios disso já. Exatamente. E existem computadores como o Pixel C que rodam Android. E, assim, o Android, do jeito que ele não é um bom para computador, mas se você souber adaptar ele, existem alguns outros empresas terceiras que já fizeram essa adaptação e ficou legal. Eu tenho um Remix OS, um Remix Mini, que eu, por sinal, nunca fiz um review dele, um dia eu farei. Eu tenho um Remix Mini que é justamente, ele roda o Remix OS, que é um Android feito para funcionar com teclado e mouse. O problema do Android é que o Android não sabe de jeito nenhum trabalhar com teclado e mouse. O Android ele foi feito para touchscreen. Exatamente. E aí quando você liga um teclado e mouse nele, funciona, mas não funciona bem.
Você não tem janela, você não tem clique direito, tem uma série de coisas que o Android não é muito legal para teclado e mouse. Existem eu já tive algumas adaptações, quem já teve a primeira versão do Atrix, Motorola Atrix, ele tinha um dock que ele abriu o Ubuntu, era um negócio meio andrógeno, né, mas era uma tentativa de fazer algo desse tipo. Se realmente o Chrome OS fundir com o Android, vamos ver o que vai sair disso. É a tendência. É a tendência. Eu acho que o que a Google vai acabar fazendo é algo parecido com o que o Ubuntu OS para telefone tentou fazer, que não pegou, mas eles tentaram fazer isso, que era a ideia, você tinha uma interface touchscreen, você docava e tinha uma interface desktop. A Microsoft está fazendo isso com o Windows 10, você tem um tablet com o Windows 10, você doca, você tem um Windows 10 completo, mas talvez seja isso que a Google está fazendo. É bem provável. Até no Android N já tem alguns indícios que o Android N esteja já implementado funções parecidas com o do Remix OS de janela e suporte a teclado e mouse. Pois é só imaginar que o Android é o grande pilar da Google hoje. E você tem um Chrome OS, que é um sistema operacional diferente, você tem um Google Auth, que no fim tudo deve virar uma coisa só. Deve ser uma coisa que funciona em tudo, basicamente. Sim. Dependendo de onde você coloca, ela vai agir de uma maneira diferente. E uma coisa que até a gente não discutiu antes do vídeo, uma notícia que eu tive essa semana, que eu nem lembrei de pôr no vídeo, é que os Chromebooks passaram os MacBooks. Existe mais Chromebook do que MacBook no mercado hoje. Pois é, os Chromebooks são conhecidos por ser muito baratos. Você compra nos Estados Unidos por $200 um Chromebook. Infelizmente eles têm pouquíssima memória, que a intenção deles é funcionar mais na web. Na nuvem e coisa e tal. É a tendência dele, é por isso que ele é muito barato. Os processadores deles são bem fracos, mas funcionam bem. Eles têm tido uma tendência boa no mercado. E faz muito sentido para a Google integrar os dois, o Android e o Chrome OS. É uma coisa a menos para a Google desenvolver. Exatamente. E naquela coisa, ela tá virando a Skynet. Tudo, no fim, vai virar uma coisa só. E outra, na verdade, esse projeto ele já tinha sido divulgado, é só uma atualização. Para quem não se lembra, acho que foi na I/O do ano passado, eles anunciaram o projeto Jacquard, não sei exatamente como é que se pronuncia, que é uma ideia que eles fizeram de integrar controles em roupas. É levar o wearables para outro nível. É interessante, mas complicado. Mas já vão ter o primeiro produto no mercado. Esse videozinho aqui é um vídeo da Levi's, que é fabricante de calça jeans. E eles vão começar a vender essa jaqueta aqui, que já tem o Project Jacquard integrado nela. Então você tem uma costura aqui na manga, na qual você pode fazer gestos, e esses gestos vão controlar o seu celular. É um projeto interessante, a gente tem que esperar e ver aí se vai pegar mesmo ou não. Mas o difícil é ensinar as pessoas a usar isso. Exatamente. Tem que fazer simples o suficiente para que as pessoas consigam usar. Então, agora a gente está quase na parte de falar mal, né? Pois é. Vamos dar a notícia antes, depois a gente fala mal. Pois é. Vamos lá. A Google hoje no seu celular ela tem o Hangouts, que ele manda mensagens e ele faz videoconferências. Ele manda SMS, ele manda mensagem instantânea e ele faz videoconferência. E liga para telefone também, caso você tenha o número da Google mesmo. Quem mora nos Estados Unidos consegue números físicos pelo Hangouts. E a Google lançou 2 serviços para aumentar o número de apps do seu celular. O Allo e o Duo. Pois é. O Allo é o serviço de mensagens da Google. Esse é o que está causando mais bafafá. Ele consegue reconhecer imagens, então quando você pode mandar fotos, GIFs, ele reconhece e sugere respostas baseado do jeito que você escreve para a pessoa. Ou seja, e não só quando você manda fotos, mas quando você está conversando, ele sugere respostas. Então, as pessoas podem chegar num ponto, né, de você conversar simplesmente pelas sugestões. Vai ser a inteligência artificial do Google conversando com a inteligência artificial do Google, tentando se comportar como se fossem as duas pessoas conversando. Exatamente. Isso é muito esquisito, muito diferente. E o Duo é um concorrente do FaceTime. Os 2 aplicativos são para todas as plataformas. Desculpa, o Windows Phone provavelmente não. Como sempre, o Windows Phone está sempre de fora. Mas ele vai funcionar nos iPhones, vai funcionar nos Androids. O Duo realmente é para bater o FaceTime. O FaceTime é exatamente a mesma funcionalidade, ligação, videochamada pela internet, mas você liga para o número da pessoa. Sim. E o Allo é um novo Hangout.
É o novo Hangout. E é um novo Hangout que ele... Tirando a parte de sugestões do que você vai falar, realmente isso é novo, isso é usando as tecnologias atuais de inteligência artificial. Mas assim, a interface dele por si só me lembrou muito o saudoso MSN Messenger. Porque tem umas paradas, ele é bem focado em emoticons, esse tipo de coisa. E tem umas paradas que me lembrou muito o MSN Messenger. Pode tipo, riscar a tela. você pode riscar a tela, você pode aumentar e diminuir o texto, você pode... É muito dinâmico. É muito dinâmico. Sim. Realmente, ele tenta deixar uma conversa mais descontraída. Não sei se vai pegar. O Hangout nunca pegou de verdade. E outra pergunta é por que a Google não simplesmente modificou o Hangout? Mudou o nome do Hangout, acabou com o Hangout. Agora, quem tem Android vai ter 3 aplicativos no celular que fazem a mesma coisa. Além dos da fabricante, se tiver um Samsung, você ainda Exatamente. tem os da Samsung. Pois é, eu tive Samsung e era um saco isso. Eu tinha a minha Play Store e além da Play Store eu tinha o Galaxy Apps, ou sei lá o nome que está hoje, que era justamente a mesma coisa do Play Store. Você tinha o Chat On, que já foi abandonado, mas você tinha o Hangout e você não podia mandar mensagem pelo Hangout, você tinha que mandar mensagem pelo Messages da Samsung. Então assim, é um saco ter mesmo um monte de aplicativo para uma coisa só. No fim você acaba usando só. Quem vai sobreviver nessa briga desses 3 da própria Google, né? Eu imagino que a Google uma hora vai matar o Hangouts. Não sei se ela não teve coragem de fazer isso agora, mas... Por que não matou de uma vez? Ficar com vários aplicativos inúteis é um saco. E por que não integrou a funcionalidade do Halo com a funcionalidade do Duo e fez um aplicativo só? Exatamente. Isso é muito coisa de Apple. A Apple funciona assim. O FaceTime não é integrado com o iMessage. Você consegue mexer um com o outro, mas eles não são juntos. Não sei por que ela não quis fazer isso. Se ela realmente quis seguir uma linha da Apple nessa área e fazer os dois separados mesmo. Essa notícia tem muito cara de Apple. No geral, ela tem muito cara de Apple. Pois é, né? Vamos ver como vai funcionar essas mensagens, se realmente vai pegar, se elas vão sugerir coisas boas pra você falar, se o negócio vai ser inteligente. Porque teclado que sugere coisa tem um monte e eu odeio aquelas porcarias. Nunca elas sugerem uma palavra que eu tô realmente precisando. O SwiftKey, ele funciona pra mim muito bem pra uma coisa. Quando eu quero escrever a mesma coisa em 2 lugares diferentes, ele dá direitinho. Eu escrevo a primeira palavra, ele vai dizendo lá na ordem que eu escrevi no outro lugar. Esses teclados funcionam. O SwiftKey também funciona muito bem pra mim quando eu quero, no formulário, colocar meu e-mail. O e-mail normalmente é longo e o formulário não deixa ter aqueles coisa de autocomplementar o formulário. Então, quando eu começo a escrever meu e-mail, o SwiftKey já mas sugere um e-mail. Mas o meu, ele vive esquecendo o O e o M. Não sei porquê. Ele põe meu e-mail todinho, .c. Provavelmente na primeira vez você errou, mas é bom, isso é uma função boa. É a única sugestão que eu aceito. A única sugestão que eu aceito. Depois ele sugere coisas que não fazem sentido, corrige palavras e sai aquelas conversas absurdas. Quando você tem mais de uma língua, então aí que vira uma beleza. Pois é, exatamente. Vamos ver se vai funcionar. Vamos ver se o Halo vai funcionar. Eu desejo que funcione, né? E vamos ver o que a gente vai conseguir por aí. A gente tá... O Halo e o Duo e agora o Ara são as 2 últimas... São as notícias que a gente tem alguma coisa da notícia pra falar mal, pra depois a gente falar mal sozinho, solto. Exatamente. O Ara, eu estou muito entusiasmado com o Ara. Pra quem não sabe, o Ara foi uma ideia que a Motorola criou. Quando a Google comprou a Motorola já estava trabalhando nisso. A Google abraçou essa ideia e eles são alguns anos atrasados no primeiro cronograma deles. Mas o Ara é um telefone modular. Pois já tem anos que sai um vídeo conceitual disso, de pessoas pedindo, não sei se foram pessoas, mas um vídeo conceitual de mostrando como seria o telefone que elas queriam, que era justamente o modular. Você quer uma câmera mais potente, você tira o módulo da câmera e compra uma câmera nova mais potente para ele. Você quer mais bateria, arranca alguma coisa que você não usa e põe uma bateria lá no lugar. Exatamente. E além de ser mais barato por ser modular, você também fica eco-friendly, né? Você para de gastar tanta porcaria. Você tem um módulo de processamento, por exemplo, o celular começa a ficar lento, você arranca fora e põe um módulo de processamento novo com um processador novo. Exatamente. Você não precisa trocar a bateria, você não precisa trocar a tela, não precisa trocar muita coisa. Então ele fica mais eco-friendly e o projeto parece ser muito legal. E a Google, finalmente atrasada, trouxe informações sobre... Parece que esse ano vai lá sair o Developer Preview, ou seja, se você for um desenvolvedor querendo fazer módulo. Além disso, isso vai permitir que outras empresas criem módulos específicos para outras coisas. A Google está aberta a isso, a outras empresas produzirem módulos pro aparelho dela. E aí eles vão, esse ano ainda, eles já vão
distribuir as primeiras versões de teste e eles estão prometendo a versão final para o ano que vem. Isso eu não acredito muito bem, mas uma coisa que a gente percebeu, que a gente achou estranho... Em nenhum momento aparece a tela do celular. Todos os vídeos. Aliás, tem um frame, uma coisa de meio segundo, 1 segundo no vídeo promocional, que aparece a menina correndo e ela tá olhando o celular e aparece a tela do celular. Não sei se isso foi de propósito, não sei se a Google não se ligou que ela não apareceu, mas não é possível que ninguém não viu que a tela não aparece. Foi estranho. Todas as imagens são dos módulos. Eu sei que ela quis deixar bem claro que o celular é modular, mas em nenhum momento aparece a tela. A gente não sabe se a tela vai ser modular ou se ela vai fazer parte do chassi. Uma especulação que eu tenho é justamente isso. No protótipo que eles mostraram na I.O. do ano passado, a tela era modular. E pelo único frame, assim, único não, pela meia dúzia de frame que eles mostraram no vídeo promocional, parece que a tela não é mais modular. Então, se você quiser trocar a tela, você vai ter que trocar o esqueleto inteiro do celular. Você pode continuar com os módulos antigos, mas você vai ter que trocar o esqueleto inteiro do celular. De alguma maneira isso ainda é modular. Você troca o chassi apenas e na minha cabeça faz sentido. Você grudar a tela no chassi e transforma a tela no seu chassi. Mas é esquisito ela não mostrar a tela. Eu não sei se houve algum problema, se ela não está decidida ainda, porque esse Project R ainda está muito... A Google está muito atrasada nisso. Mas o Project R é bem interessante. Eles fizeram uma demonstração lá durante a I.O., em que um funcionário do Google pegou lá no protótipo, pegou o módulo câmera com o celular ligado, encaixou o módulo câmera, entrou no aplicativo de câmera, bateu a foto do público, saiu do aplicativo da câmera e disse: "Ok, Google, disconnect camera". E ele fez um hot swap da câmera, a câmera foi ejetada e desconectada do celular ali, com o telefone ligado. Pois é, isso é muito interessante, porque às vezes não é nem questão de melhorar o celular, simplesmente eu não quero usar a câmera agora, eu quero 3 alto-falantes no celular, então você pode colocar 3 alto-falantes no celular, 5 se você quiser, quer mais bateria, você vai viajar, precisa de mais bateria só na viagem, tira coisa e coloca mais bateria. Você quer uma telinha tipo essa daqui pra ficar vendo coisas que... Sem ligar a tela, notificação, né? Hora, esse tipo de coisa sem ligar a tela. Você pode pôr uma telinha de e-ink que praticamente não gasta bateria. Pois é interessante, é muito bom projeto. Infelizmente a Google está atrasada mesmo com esse projeto. Mas a gente finalmente teve novidades. Então vão vir coisas boas por aí. Esperamos que ano que vem tenha de verdade a versão final. E que ela não custe $1.000. Pois é. Porque sendo a Google é bem capaz. $1.000 seria uma fortuna aqui no Brasil. Então agora aqui, ó, acabaram as notícias. E aí, Zé, o que faltou nessa I.O.? Pois é, há muito tempo não apareço no canal, então eu tô voltando para os Estados Unidos. Em agosto eu tô voltando para lá para fazer meu doutorado. E como eu tô voltando para lá, eu quero testar as coisas, certo? E eu estava esperando notícias sobre 2 grandes coisas que eu adoro na Google. São celulares, não falaram nada dos Nexus, nada. Nada, tem especulação de que os próximos Nexus vão ser fabricados pela HTC. Os 2 modelos, que a Google provavelmente vai lançar 2 modelos, os 2 modelos serão fabricados pela HTC somente, diferente de hoje, que é Huawei e LG. Nos outros anos também cada hora era uma fabricante diferente. E outra coisa que eu quero testar quando for para os Estados Unidos e não falaram nada é o Project Fi, ou que hoje já é um operador de celular, é a Google Fi. É uma operadora que funciona com preços diferentes. Ela tem toda uma filosofia de cobrança diferente das operadoras Exatamente. Ela cobra literalmente pela quantidade de dados que você usa. Se você não usar, ela devolve o dinheiro para você. Sim. Não é tão barata em questão de você olhar cada dado, mas a filosofia dela é diferente. Então, se você usa pouco, sai mais barato para você. Se você viaja, ela funciona nos outros países. Exatamente. Se você viaja, ela funciona nos países. E a outra coisa interessante é que ela usa 2 redes de celular diferentes nos Estados Unidos. A rede da Sprint e da rede da T-Mobile. Onde o sinal estiver melhor, e além disso, ela usa o Wi-Fi, ou seja, quando se você ligar e deixar o Wi-Fi automático, ela vai se conectar em redes que a própria Google considera segura e redes estáveis, e vai fazer ligação por Wi-Fi. Eu já vi algumas reclamações sobre as ligações por Wi-Fi, mas você tem acesso à internet e não cobra seus dados. Algo que seria ruim para a Google, mas é bom para você e ela está mantendo isso. Então, assim, eu quero testar, eu imaginei que a Google ia falar alguma coisa sobre o Project Fi. Exatamente, e nada, não veio nada. Algumas pessoas estavam esperando que eles abrissem para mais celulares. Hoje só funciona em 3 dispositivos, Nexus 6, Nexus 6P e o Nexus 5X. Nem os tablets com 4G atuais funcionam, essa operadora ainda, então nada, ela não falou nada, ela não disse nada, não abriu para nenhuma outra marca, não disse como vai ser, não falou dos novos Nexus. Foi muito frustrante isso, eu estava esperando, porque o lançamento dos Nexus
No último ano foi em setembro, no outro ano foi em outubro, então é por ali que acontece. E eu vou estar chegando lá em agosto, então provavelmente eu vou chegar para comprar um. E aí, né? Faltou notícia aí. Faltou notícia. Teve muita coisa, mas faltou muita coisa também. A Google tem muitos projetos e ela entregou, sei lá, metade deles, um terço deles. Faltou muita coisa ainda. Sim. Mas fora isso, a Google é algo interessante. Interessante, teve outros projetos muito pequenos, projetos muito envolvidos para developers, então... Eu acho que essa I.O. foi mais as coisas pequenas da Google, tipo, não teve nada grande que a gente não soubesse já. E aí teve as coisas pequenas como o Google Home, o Allo You, o Instant App a gente já sabia, então todos os maiores, o Android N a gente já tinha notícia, o Instant App a gente tinha notícia, o Ara foi sua atualização, os aplicativos do Android rodando no Chrome OS a gente já sabia. Com exceção do Android, que era obrigação dela falar do Android, né? Eu acho que ela trouxe coisas que ela não falou nas antigas Google. Nenhum desses projetos provavelmente nasceu em um mês, devem ser coisas de alguns anos. Talvez os de aplicativo, talvez não, mas foram coisas que ela não falou na Google I.O. do ano passado. O Ara não estava no Google I.O. do ano passado, por exemplo, por isso que ela estava atrasada. Ela simplesmente veio e falou que todo mundo já sabia no ano passado, então não tinha nada de novo. Sim. Por isso que não teve nada de diferente. Fora o Android que era obrigação, e na minha opinião o Nexus também era obrigação dela falar, não falou, ficou por isso, mas vamos ver o que vai rolar nesses próximos meses. Então é isso, pessoal, essas foram as notícias que a gente trouxe da I.O. hoje pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Como sempre, deem joinha aí no vídeo, se inscrevam no canal e até a próxima. Até a próxima e deixem sugestões nos comentários de vídeo que vocês querem ver, por favor. Comentários, sugestões, reclamações, tudo podem deixar nos comentários que a gente sempre vai estar lendo. Gente.